Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo o primeiro vídeo da semana, voltando de um fim de semana tranquilo, sossegado, né? Fui comemorar o aniversário do meu filhão ontem, o Enzo, vascaíno Enzo, né? E por isso só gravei um vídeo mais cedo, mas estou aqui para a gente bater um papo sobre o Vasco, atualizar as notícias. Só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Vou falar da nossa parceira, a 1xBet. 1xBet é uma casa de aposta e se você ainda não tem o seu cadastro em alguma, vou te indicar ela, que é ótima, com odds maravilhosas aí. Hoje, por exemplo, tem São Paulo e Palmeiras, ela tá pagando 3,10 na vitória do São Paulo, 3,8 no empate, 2,65 na vitória do Palmeiras. Palmeiras favorito, lógico, claro. Então, se você quer fazer uma fezinha, o link tá no primeiro comentário fixado, faz seu cadastro lá, o código promocional é do Cerrado e o primeiro depósito eles dobram em bônus para você fazer apostas aí, junto com a 1xBet, beleza? Olha, tem muita coisa pra gente falar aqui a respeito do Vasco. Acabou a 13ª rodada, né? A gente ficou em segundo lugar. Como eu falei no vídeo passado lá, o Sport e o Bahia tropeçaram, né? O Grêmio, o Vasco e o Cruzeiro venceram. Agora, para a próxima rodada, a gente tem um desafio mais tranquilo. Pega o Operário. O Operário, eu vi o jogo do Operário Vila Nova, jogou absolutamente nada. Mas contra o Vasco ganhou as duas do ano passado. Pois é, tá na hora de mudar isso aí. Então, o Vasco pega o Operário jogando em São Januário na sexta-feira, né? E eu vou trazer aqui para vocês jogos dos times que estão brigando nesse G5 aí. Começando na quinta-feira, o CSA, lá do técnico Valentim, encara o Grêmio na quinta-feira às 9h30. O Ituano jogaria com o Cruzeiro, o jogo foi adiado porque o Cruzeiro joga a Copa do Brasil essa semana contra o Fluminense, então o Cruzeiro não joga essa rodada. O Bahia pega o Novo Horizontino no sábado às 4h da tarde. O Sport pega o Brusque no sábado às 19h da tarde e o Vasco, como eu falei, na sexta encara aí o Operário. Uma rodada aí que o Vasco pode ser beneficiado com o Cruzeiro de molho, e o Ituano é um adversário difícil, principalmente jogando em São Paulo. O Vasco pode encurtar essa diferença para o Cruzeiro para 1 ponto, ficar ali a 1 ponto de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Tá aí o raio-x desse G5, envolvendo os 5 times que estão ali na briga intensa pelo G4, né? Vou falar agora com vocês a respeito da janela, tá? Tem uma janela agora no mês de julho e todos os times já estão se preparando para se reforçar para o restante da temporada. Lembrar que assim que passar a Copa do Brasil, a Libertadores, vai ser pau dentro direto dos campeonatos brasileiros aí, Série A e Série B, jogos 2 vezes por semana. Por quê? Porque vem uma Copa do Mundo aí no final do ano. Então vão acelerar pra caramba os campeonatos e vai ser jogo direto. Não tem esse negócio de o Vasco jogou ontem ou jogou no sábado, vai jogar na sexta-feira, quase uma semana depois. Isso vai acabar, isso vai acabar. O Vasco pega o Operário, depois o Vasco pega o Novo Horizontino, acho que na quarta-feira, e no domingo já pega o Sport. Então a gente, assim que resolver a Copa do Brasil e Libertadores, vai ser direto aí jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, né? E aí o que manda é o elenco, e aí o que manda é reforçar na janela de julho. Aí começam as especulações. Tem aqueles jogadores do mercado sul-americano, né, da Argentina e Uruguai principalmente, que são ventilados, toda hora estão falando aí, jogadores jovens, potenciais de 21, 20 anos de idade, que é o perfil das empresas como o Bragantino, a 777, querem como negócio, né? E aí, tô ouvindo falar de nomes de jogadores que tiveram passagem ou que foram da base do Vasco. Um exemplo, Matheus Vital, tem 24 anos, é do Corinthians, está emprestado para o Panathinaikos e tá voltando. O Corinthians deve negociar o jogador, só que é 20 milhões de reais aí para repatriar o Matheus Vital. Para mim, um jogador muito mais ou menos, eu quero a sua opinião. Você acha que o Matheus Vital tem espaço nesse time aí por esse valor? Não é que ele não seja um jogador que tenha qualidade, ele tem qualidade, mas eu acho que a gente tem que pesar também o custo-benefício, porque se eu tiver uma grana para trazer
um Matheus Vital por 20 milhões, dá para você ir para o mercado buscar jogador melhor. Outro que estão falando é o Renato Kaiser, né, que saiu do Atlético Paranaense e foi comprado pelo Fortaleza por 6 milhões de reais, só que acabou não encaixando, é banco, estava negociando aí, ou tentando negociar com o Vasco o Atlético Paranaense. O pessoal do Fortaleza ficou ali chateado com o empenho, com a vontade, por ele estar conversando com outros times, por ele ter sido contratado por um valor que o Fortaleza nunca pagou em jogador nenhum, 6 milhões e 60%. Então o Fortaleza provavelmente deve liberar ou fazer negócio com o Kaiser aí na janela de julho também. Já falei 2. O terceiro, estão falando do Alex Teixeira. Gente, vamos cair na real, né? Vamos cair na real. Eu tô vendo gente aí com capa falando de Alex Teixeira. Bom, eu posso estar enganado, mas o que essa empresa, ou estão dizendo dessa empresa até agora, ela não vai trazer um jogador de 33 ou 32 anos de idade, com um salário altíssimo, mais de 1 milhão esse cara deve receber, né? Joga no Besiktas da Turquia, foi para lá pro time do Souza, não deu certo, né? É reserva, tem um contrato até o final do ano que vem, mas pode ser negociado no início do ano que vem, já com pré-contrato, já nem é para esse ano, nem para essa janela, para o ano que vem. Mas mesmo assim, com o Vasco na Série A, você acha que a 777, dentro de tudo que estão falando, vai buscar um jogador que vai ficar sem mercado, porque ele vai para 33 anos de idade? Você vai investir uma grana no jogador, a não ser que seja para vir de graça só pelo salário. Enfim, qualidade tem, é um jogador de qualidade. Mas para mim, eu acho que não é o perfil aí que essa empresa quer para o Vasco. Eles vão trazer jogadores jovens para ser negociado. Essa é a realidade que vai deixar muito vascaíno triste aí depois, com uma expectativa e a realidade, tá bom? Eu quero abordar um tema aqui, né, pra gente ir pra reta final desse vídeo, de um jogador que foi contratado, já que a gente está falando em contratações, um jovem jogador que foi contratado por 10 milhões de reais. Isso, o chileno Carlos Palacio foi contratado por 10 milhões de reais, 60% do seu passe também. O Internacional tinha pago 16 milhões, até anotei aqui, quer ver? 16,6 milhões de reais no jogador que era destaque da seleção chilena, né, do time dele também, e acabou não rendendo no Internacional, era banco, entrou em depressão, não se adaptou à mudança, aí veio para o Vasco da Gama, disseram que o ambiente era outro, que ele estava se sentindo bem e que agora ia. E olha, o jogador foi contratado no dia 6 de abril, né? Com um contrato até o dia 30 de abril de 2025, 6 de abril, maio, junho, julho, maio, junho, estamos indo para julho, já para quase 3 meses que ele foi contratado, 3 meses. Olha, nos últimos 5 jogos do Vasco, eu anotei quanto tempo o Palácio teve em campo, né? Contra o Brusque, a gente ganhou por 2-0, ele entrou aos 10 minutos do segundo tempo no lugar de Figueiredo, 35 minutos, mais os acréscimos. Contra o Grêmio, ele entrou aos 27 do segundo tempo no lugar do Nenê, no empate por 0-0, jogou 18 minutos, mais os acréscimos. Contra o Náutico, ele nem jogou porque foi suspenso no jogo contra o Grêmio, acabou não viajando e não encarou o Náutico. Contra o Cruzeiro, 33, ele entrou aos 33 do segundo tempo no lugar do Nenê de novo, jogou 12 minutos, mais os acréscimos. E contra o Londrina ficou no banco, nem entrou como opção no segundo tempo. Então, em 5 jogos, ele jogou 65 minutos. Quer dizer, de 450 minutos possíveis, ele jogou 65 minutos, fora os acréscimos, né? Então tá aí um jogador de 21 anos de idade, que eu não sei o motivo pelo qual ele não entra em forma ou ele não consegue se titular de um time tão mais ou menos. Porque se você pega um jogador desse que tem qualidade no passe, que tem qualidade com a bola no pé, que é um cara cadenciador, que consegue conduzir, fazer uma transição para o ataque e não está sendo aproveitado, o Vasco tomou sufoco do Londrina porque não tinha posse de bola. Ele é um jogador de ajudar o Vasco nesse quesito, de o Vasco ter posse de bola. Então eu não entendo por que esse cara ainda é reserva. Por que o Nenê, por exemplo, não sai no segundo tempo, mesmo estando cansado, mesmo com a idade avançada, mesmo viajando para jogar. Eu acho que tinha que ter uma atenção especial com relação ao Nenê, para ele não jogar todos os jogos, para ele não viajar para todos os jogos, principalmente quando começar a apertar 2 jogos por semana. E o Palácios tem que ver o que está acontecendo, porque se ele tinha depressão lá no Internacional,
jogando a primeira divisão e não tinha espaço, aí ele vem para o Vasco, chega felizão, a torcida abraçou o cara e ele não tem espaço na segunda divisão com o Vasco. No jogo que ele entrou lá e errou um gol na cara, desabou em choro, o psicológico dele já não é dos melhores, anda meio abalado e a gente precisa entender, porque qualidade ele tem. É o quê? Ainda em 3 meses não conseguiram colocar esse cara em forma? Esse cara não vai entrar em forma para jogar a Série B ou estão preparando ele para jogar a Série A do ano que vem? Deixa seu comentário aqui se o Carlos Palácio tem vaga nesse time, se você mudaria alguma coisa ou daria mais oportunidade para esse jogador. Mesmo com o Vasco tendo resultados positivos, eu acho que é um jogador para ajudar a gente a não tomar sufoco. É minha opinião. Minha opinião. E para finalizar o vídeo, eu vi aí entrevistas de jornalistas aí que tem um bom acesso ao Vasco da Gama sobre o Carlos Brasil, falando que a multa para tirar as jovens promessas do Vasco, tanto Figueiredo quanto o Andrei Santos, é pesada. Só que eu vi hoje de manhã um vídeo lá no canal do Nicola, onde o Nicola afirma que a multa para tirar o Andrei Santos do Vasco para times do Brasil é muito barata e ele vai explicar por que e quanto que é a multa para tirar o Andrei Santos do Vasco e por isso pode despertar interesse de clubes rivais no Brasil e o Vasco acabar tomando uma pernada, porque o empresário que agora assumiu as negociações do Andrei Santos está dificultando essa renovação de contrato com o Vasco. Isso virou uma novela e o Barcelona, de olho querendo levar, desperta interesse aí de clubes no Brasil que podem comprar para revender. Vou deixar aí o Nicola para finalizar, agradecer a sua audiência, sua paciência também, curte o vídeo, compartilha, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Exclusivo e importante, o volante Andrei Santos, que pertence ao Vasco da Gama e é tratado como uma das maiores revelações da história do Cruz Maltino, pode deixar São Januário por uma pechincha se a proposta for de um clube brasileiro. Você sabe que qualquer jogador no Brasil tem 2 multas rescisórias, uma em território nacional e outra para clubes do exterior. Como é que funciona a multa do exterior? Pode ser qualquer valor acordado entre as partes, entre o time e o jogador. Já a multa nacional respeita o salário multiplicado por 2.000. Então digamos que um atleta ganha R$3.000 por mês, você pega esses 3.000, multiplica por 2.000 e chega-se ao valor da multa rescisória em território nacional. E é exatamente esse o ponto que joga contra o Vasco em relação ao futuro do Andrei Santos. A multa rescisória para clubes brasileiros é de apenas R$14 milhões. Aí você deve estar pensando, pô, Nicola, 14 milhões nem é tão pouco, o cara é volante, só tem poucas partidas, 12 jogos pelo time principal. E eu acho uma pechincha e vou explicar os motivos. O Andrei, apesar de ter só 18 anos de idade, já é atleta da Seleção Brasileira Sub-20, já recebeu no início desse ano uma proposta oficial do Barcelona de 6 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 32 milhões e meio de reais. Só aí já está matada a charada. Você contrata alguém por 14 milhões de reais e certamente vai poder vendê-lo por muito mais do que 30 milhões de reais, até porque quando o Barcelona procura o Vasco, o Andrei ainda nem havia atuado no time principal. Hoje o valor dele certamente ultrapassa os 40 milhões de reais com facilidade. Volante moderno, com muita condição física, mas que chega a todo momento no campo de ataque. Como é que o Vasco resolve esse problema? Assinando um novo contrato com o atleta. Se oferece um novo salário, estende o tempo de vínculo e aumenta a multa rescisória em território nacional. O grande problema é que essa renovação de contrato, que se encerra em agosto do ano que vem, parece emperrada. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao André, e essa pessoa disse que o escritório do Juliano Bertolucci, que é o maior empresário brasileiro no mundo do futebol, quer entender primeiro as condições e os planos da 777 em relação ao André. Enquanto não houver uma definição sobre esse tema, o contrato não será renovado. E essa notícia, se chegar aos ouvidos, por exemplo, do Atlético Paranaense, que recentemente investiu 24 milhões de reais no pagamento da multa rescisória do atacante Vitor Roque, ou aos ouvidos de dirigentes do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, que certamente tem capacidade para fazer um investimento de 14 milhões de reais, isso pode acabar se transformando numa grande notícia para uma contratação bombástica.